Bem-vindos a mais uma meditação diária, bem-vindos ao nosso canal da Igreja Tal da Graça, esse nosso ambiente de meditação da Palavra de Deus. Você é o nosso bem-aventurado, está juntamente conosco para mais uma meditação. Hoje nós vamos começar uma série de meditações no livro de Provérbios, e nada melhor do que iniciarmos com Provérbios capítulo 1, versículo 1 em diante, que diz: Provérbio de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O que nós precisamos nos últimos dias é sabedoria. Não apenas sabedoria, mas o entendimento. Os judeus, eles acreditam que o princípio da criação é ter a consciência de que o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, é este princípio. Quando eles falam aqui, Salomão fala aqui no final do nosso texto, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, eles estão querendo dizer o seguinte, que entender, saber, compreender, ter a consciência de que o Eterno, de que Deus, Ele é o princípio de todas as coisas, isso dá sabedoria àquele que crê dessa forma. Quando Salomão inicia o seu livro de Provérbios, um dos livros mais importantes do Antigo Testamento, tirando a lei, lógico, evidente, a Torá é o livro mais importante para os judeus, mas para dar sabedoria e entendimento, Provérbios e Eclesiastes são livros que precisam, que necessitam ser lidos. No entanto, é muito desprezado, tanto da comunidade cristã, seja evangélica, como também da comunidade cristã católica. E por que eu digo isso? Porque se levassem em consideração esses livros, nós não teríamos tantas aberrações acontecendo em nosso mundo, em nosso país, em nossos estados e municípios. Quando Salomão inicia esse livro falando que ou seja, para entender, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter ensino e bom proceder, é necessário que aquele que busca isso, ele ouça os sábios. Ele tem que se cercar de pessoas que tenham o entendimento, que tenham consciência, que tenham sabedoria, que de fato tenham uma larga experiência de vida. É por isso que nós devemos respeitar os mais velhos, é por isso que devemos respeitar os nossos pais. E quando falo pais, aqueles que se preocupam, que de fato cuidam dos seus filhos e querem o melhor para eles. Às vezes, como dizia a minha avó, por falta de um grito se perde uma boiada. O que ela quer dizer? Por falta de um conselho, por falta de um alerta, a pessoa muitas das vezes acaba perdendo a sua família, perdendo seus filhos, perdendo tudo. E no final, repito, quando Salomão diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele está querendo dizer que a fonte de toda sabedoria, de todo entendimento, é ter a consciência de que Deus é a causa de toda a existência. E sendo Ele a causa de toda a existência, Ele é a fonte de toda sabedoria, de todo entendimento. E é a Ele que nós devemos recorrer em momentos difíceis, porque Ele vai nos dar o direcionamento correto, o direcionamento que nós precisamos para viver. Se você quer sabedoria, se você quer entendimento, cerque-se de pessoas que contribuam para o teu crescimento, contribuem para a tua elevação espiritual, contribuam para o teu viver.
Caso contrário, você vai ser como os loucos, que desprezam tanto a sabedoria como o ensino. E o nosso mundo que vivemos, a cada dia que passa, está se tornando um verdadeiro manicômio, onde há todo tipo de loucura. Que nós possamos aprender a viver, que possamos nos cercar de pessoas que nos ajudem e contribuam para o nosso desenvolvimento, tanto espiritual como o nosso desenvolvimento moral. Fique com Deus e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Até a próxima.